queria começar assim destacando que o trabalho é uma atividade vital, né? Ou seja, é uma condição básica e fundamental da vida humana, porque para a gente poder fazer história, para a gente poder estar vivo, né? Nós temos que produzir os meios, né, necessários para que nós possamos viver. E, portanto, nós temos que desenvolver uma atividade. Janine, pode passar, por favor. Então, o trabalho, né, ele tem determinações objetivas, universais. Né? Quais são essas determinações universais, né, objetivas? O trabalho é uma mediação consciente, né, do homem com a natureza. Lembrando que o homem faz parte da natureza. Essa mediação consciente, ela permite com que a gente possa planejar, a gente possa utilizar a criatividade, a gente possa ter a liberdade de fazer escolhas, a gente possa aprender. Né? E essa consciência é um dos elementos distintivos, né, nosso, né, do ser humano, em relação, né, aos demais animais. E essa mediação consciente do homem com a natureza, ela busca atender necessidades, né? Ou seja, esses carecimentos que são materiais e espirituais, né? Espiritual, aqui eu estou não no sentido religioso, mas no sentido, por exemplo, de fazer uma leitura, de ouvir uma música, enfim, né? Então, essa mediação é para satisfazer necessidades, né, que são condição indispensável para a nossa reprodução enquanto sociedade, né, e na qual é indispensável, né, se estabelecer relações sociais. Ou seja, a sociabilidade humana, né, ela acontece a partir desta atividade. E, portanto, o trabalho, né, ele dá origem ao que se chama de ser social, ou seja, ele retira a existência humana da mera determinação biológica. Né? Então, estas são determinações universais. Né? No entanto, né, o trabalho enquanto uma categoria, né, em termos de trabalho abstrato, pode passar, Janine? Ou seja, aquele trabalho produtor de mais-valia, né? Ou seja, aquele trabalho que precisa ser feito numa determinada formação social para a valorização do capital e que, portanto, esse trabalho fica subordinado à lógica do capital, né? Esse trabalho ele assume, né, outras determinações, ou seja, ele passa a ser alienado, né, na medida em que ele é realizado para produzir mercadorias. E o próprio trabalho ele se transforma numa mercadoria, uma mercadoria especial, né? Então, ao produzir essas mercadorias, quem produz essas mercadorias, né? Quem determina o que fazer, como fazer, o quanto fazer e se apropria daquilo que é produzido é aquele que tem as máquinas, as ferramentas, ou seja, os chamados meios de produção, né? E enquanto mercadoria, inclusive, esse trabalho fica alienado no que se refere, né, à relação com o consumidor, porque ela passa a ser mediada pelo mercado. Ou seja, né, esse trabalho,
produtor de mercadorias, né, que, na realidade, provoca essa alienação, esse estranhamento em relação a como fazer, o que fazer, o resultado daquilo que se faz, né, porque isso é apropriado individualmente e orientado pelo mercado em razão da propriedade privada, né? E essa propriedade privada, ela contrata, né, esta força de trabalho para produzir essas mercadorias, né? Então, nós temos uma relação contraditória entre uma produção coletiva, ou seja, toda mercadoria é resultado de uma atividade coletiva, mas nem tudo, mas aquele que produz isso não se apropria desse resultado, né? Então, nesta sociedade capitalista, uma das características, né, é esse comportamento individualista, ou seja, é a própria concorrência entre os trabalhadores, os assalariados, né, e a concorrência entre os próprios proprietários dos meios de produção, né? E isso, né, também não elimina, né, essa contradição entre os interesses, né, dos proprietários, dos assalariados. Pode passar, Janine, por favor. Né? Então, nessa formação social que nós vivemos, que é o capitalismo, e é isso que eu vou abordar, né? A gente percebe que existe um duplo, como eu estava dizendo, e contraditório sentido. O trabalho, de um lado, no seu sentido genérico, universal, ele pode ser prazeroso, mas, né, na dimensão de um trabalho assalariado, ele pode se tornar um sofrimento, né? Ele pode ser criativo, como contraditoriamente repetitivo, monótono. Ele pode ser libertador no sentido de potencializar escolhas. Entretanto, né, quando comandado pela lógica do capital, ele pode se tornar um escravizador. Ele pode potencializar relações sociais, né, mas contraditoriamente, né, ele estimula a concorrência e um ethos individualista, né? Então, essa é a dinâmica do trabalho dupla e contraditória, né, nessa formação socioeconômica que nós vivemos, que é a produtora de mercadoria. E essa sociedade que nós vivemos, né, ela tem crises cíclicas, e as crises podem ser estruturais ou conjunturais. E nós estamos aqui fazendo referência, né, nessa projeção, a uma crise estrutural do pós-final dos anos 60, início dos anos 70, né? E essas crises cíclicas, né, que já foram estudadas há muitos anos, gerando os ciclos de Kondratiev, e eles indicam que a cada uma dessas crises, né, o capital busca saídas, né? E essas crises, né, são pluricausais, como eu referi, se deve à anarquia da produção, ou seja, cada empresa ela é extremamente racional, extremamente organizada, né? Mas não há um planejamento global da economia, o que leva a essa denominação de anarquia da produção, né? Essa crise ela também pode ocorrer por subconsumo, ou seja, você tem produção de mercadorias e tem disponibilidade de mercadorias, mas você não tem pessoas em condições econômicas para adquirir essas mercadorias, né? E também, entre outras causas, pode ser devido à queda da taxa de lucro.
E, na realidade, a Nossa. crise que eu vou fazer referência, no final dos anos 70, é uma dessas crises estruturais que tem como eixo fundamental a queda da taxa de lucro, né? E o crescimento da economia muito baixo, associado, né, à alta taxa de inflação, né? E essa economia ela acaba, digamos assim, criando uma hipertrofia, um aumento da esfera financeira, ou seja, o domínio do capital financeiro, né? Quem leu algumas coisas em relação à história, economia, sociologia, enfim, diferentes áreas, né, das ciências humanas, sabe que o capitalismo ele passou por várias fases e que, no seu princípio, tínhamos o capitalismo comercial, depois o capitalismo industrial e hoje nós falamos em capitalismo dominado pelo capital financeiro, né? Então, pode passar, Janine. A partir desse momento, né, nós temos uma ofensiva do capital pela lógica das ideias neoliberais, né? Então, essas ideias neoliberais, talvez a plataforma sugerida pelo Consenso de Washington seja uma e que foi adotada pelo nosso país, né? Seja um exemplo evidente, né, desta ofensiva das ideias neoliberais. Então, um dos eixos foi a mundialização do capital, ou seja, o que outros chamam também de globalização de mercado e etc. E essa mundialização de capital é para permitir o fluxo, seja de capital na forma de mercadoria, como de capital na forma de dinheiro em busca de mercados. Aliás, desde o princípio, né, é do capitalismo a busca de mercados e esse processo agora não poderia ser diferente, só que no momento em que vivenciamos o predomínio do capital financeiro. E essa mundialização do capital, né, também requer um outro eixo, que é a ideia do Estado mínimo, ou seja, é preciso que não haja nenhum entrave por parte dos Estados nacionais para que esses fluxos, né, possam circular e assim há toda uma desregulamentação, né, da economia, né, e uma redução do papel do Estado, como a gente tem assistido, né, via recentemente a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, entre outras reformas que ocorreram, ou até mesmo, né, o limite, o teto de gastos, né, que viabilizariam investimentos estatais e políticas públicas, né? Então, esse Estado é um Estado, portanto, que vai romper com aquela ideia keynesiana de Estado de bem-estar social, em que o Estado deve contribuir com planejamento, com disponibilidade de crédito, enfim, geração de emprego. E colocando, portanto, na esfera do mercado. E, ao mesmo tempo, o outro eixo que ocorre é a chamada reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva são inovações tecnológicas, novas formas de gestão e organização do trabalho e as relações de terceirização que ocorrem. Então, Janine,
essa ofensiva do capital por essa lógica neoliberal, né, Janine, mostra ali, vai ter como desdobramento aquilo que nós chamamos de, ou melhor, David Harvey chama de acumulação flexível, né? O que é essa acumulação flexível? É uma acumulação baseada na ideia de flexibilidade. A flexibilidade dos processos de trabalho, ou seja, né, você tem que se adaptar rapidamente, né, estar aberto às transformações, né, as máquinas capazes de produzir atendendo mercados mais customizados ou relações mais customizadas, né? Flexibilidade dos mercados, porque hoje a disputa se dá no âmbito do mercado mundial, né? E a flexibilidade dos produtos, né? Ou seja, você tem está sempre introduzindo algo novo, um design novo, ou até mesmo reduzindo, né, o tempo de vida útil dos produtos. Você fala em qualidade total no trabalho, mas é durabilidade mínima, né? Ou seja, a obsolescência programada, né? Que leva a uma flexibilidade de produtos, né? E mudanças permanentes no padrão de consumo. Então, diante disso, né? Nós vamos ter, então, uma... Pode passar, Janine, por favor, né? Mudanças tecnológicas extremamente importantes. E como eu falava antes, né, os diferentes ciclos de crise que houveram, né, no capitalismo, né, produziram várias revoluções, né, e agora nós estamos falando na tecnologia 4.0, né? Essa tecnologia que ela combina espaço físico com espaço virtual, né? Essa tecnologia que, através da internet das coisas, efetua a coleta de dados por sensores e dispositivos, o que torna um controle bastante objetivo do que se faz, né? E tudo isso, né, é armazenado numa nuvem, gerando, portanto, uma realidade virtual, né? E interessante que esses dados, né, que podem ser acessados de qualquer lugar, eles passam por uma análise, né, do ponto de vista objetivo a partir dos algoritmos, mas não são neutros porque alguém elabora esses algoritmos, né? Então, essa inteligência artificial, ela faz essa análise desses dados, né, que passam a interagir, né, no caso, a interação humana com máquinas, enfim, robôs. Então, essa é uma tecnologia que é bastante recente, né? E pode passar, Janine, por favor. Modifica completamente os locais de trabalho, né? Então, os locais de trabalho são reestruturados. Você tem a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, ou seja, né? O trabalho humano ele é substituído por uma máquina, por um robô com inteligência artificial, enfim, que vai fazer toda a análise, né?
Então, essa é dos aspectos, né? E esses equipamentos, né, vão, são máquinas extremamente flexíveis, informacionais, né, que estão conectadas em rede, né, ou seja, o que permite uma maior divisão de tarefas e tarefas em diferentes espaços, né? Só para citar um exemplo, né? Você pode virtualmente num drive-thru encomendar algo que vai retornar aquele local, né, a partir de um outro estado, né? Então há uma desterritorialização da produção e do comércio, né? Então é bem importante, né? A gente hoje pode principalmente, eu acho que deve ser uma preocupação, e assim dizem os epidemiologistas, que não é uma gripezinha, né? A gente acaba tendo cuidado e tem a possibilidade de ficar em casa, né? Mas isso não nos impede hoje a gente comprar, né, produtos de empresas localizadas em diferentes espaços, né? E não é casual, né, que, por exemplo, Bezos, que é o dono da Amazon, né, só nesse período da pandemia ganhou 56,7 bilhões. Ele, portanto, engordou a conta dele, que é de 172 bilhões de dólares, né? Então, quando a gente também fala em crise, e é isso que eu queria começar, a crise ela não é para todos, né? No capitalismo, né? A crise ela afeta sobretudo trabalhadores, pequenos e médios capitais, e promove uma concentração e centralização de capital, né? Então, esses novos locais reestruturados, eles têm novos métodos de gestão e organização do trabalho, né? Então, nós temos aí o exemplo, né, do toyotismo, e o toyotismo ele introduz uma importante ruptura, né, em relação ao taylorismo fordismo, que é o envolvimento do trabalhador, né, com a lógica do capital, o que a gente chama de captura da subjetividade, né? Então, há todo um processo de participação consentida, né, que estimula o trabalhador a sugerir medidas que aprimorem processos ou produtos, né? Enfim, nesse sentido, elas são consentidas. E há, portanto, toda uma mudança nessa relação que, a princípio, se torna menos hierárquica, até porque, via captura da subjetividade, as pessoas, elas se o Ricardo Antunes, numa obra chamada O Caracol e a Concha, ele diz: o próprio trabalhador se autopune, se autovigia, ou seja, ele sai do trabalho, vai para casa e fica pensando no trabalho ou fazendo coisas do trabalho, né, dado o seu nível de envolvimento com a lógica do capital, que é produzido por essas novas formas de gestão e organização do trabalho, que dão ênfase, né, na busca do consentimento. Pode passar? Então, essas novas tecnologias, com esses novos locais de trabalho reestruturados, né, eles utilizam
dentro desta lógica liberal, né, a ideia das competências. Eu, particularmente, tenho sério divergências por isso, porque o modelo de competência, ele concentra, digamos assim, nas capacidades individuais, e ele omite as contradições existentes entre, né, o capital e o trabalho. Então, joga a responsabilidade sobre os indivíduos. Então, o problema do não emprego ou do desemprego, né, está na falta de qualificação, ou seja, o problema está no indivíduo, né? Mas, enfim, utilizando essa lógica liberal, as competências, né, elas passam a ser não só técnicas, mas elas passam a ser comportamentais e sociais. Por isso que eu fazia referência, né, a essa questão do envolvimento da captura da subjetividade. Então, né, você vai ter que ter conhecimentos avançados em TI, estatístico e da matemática, capacidade de fazer a análise, né, digamos assim, de totalidade, mas, ao mesmo tempo, tem que ter competência comportamental, ou seja, flexibilidade, criatividade, né, tomar decisões, né, enfim, capaz de gerenciar o seu tempo, né? Esse tempo agora que é avaliado pela demanda, né? Ou seja, pelos resultados, e você tem que ter competências sociais, ou seja, né, conseguir trabalhar em equipe. E não é por acaso que se fala em equipe. Equipe é um termo usado no esporte, né? E aqui os termos, é isso que eu queria chamar a atenção, eles são muito importantes, porque, na realidade, eles indicam sentidos, né? Por isso esse questionamento de competência, né? E nessa forma de gestão, né, já que estou falando de termos, né, o trabalhador, ele não é mais trabalhador, ele é parceiro, ele é colaborador, né? O empresário, o dono do capital, ele é um empreendedor, o chefe, ele é um líder, né? Então, esses termos, eles têm toda uma conotação muito forte que dão uma ideia dessa dimensão, dessa busca do envolvimento em termos da subjetividade, né? Então, tem que ter capacidade de transferir conhecimento, enfim, de se comunicar. Então, essas questões, né, são muito importantes nessa nova realidade que a gente está vivenciando. Pode passar, Janine, por favor. Então, né, dos impactos que a gente já verifica, né, e consegue perceber, né, é a precarização das relações de trabalho. Ou seja, aquele trabalho formal, depois vou trazer dados, né, com vínculo que te garante uma aposentadoria ou uma eventual pensão ou uma assistência no caso de um acidente, né? Esse trabalho formal, né, ele vem diminuindo, e mesmo dentro do formal surgem atividades como o trabalho intermitente, né? Ou seja, aquele contrato que você tem que ficar disponível, mas essa disponibilidade não obriga você ter um salário fixo, mas de acordo com as horas trabalhadas, né? Então, esse é um tipo de trabalho que tem crescido, e isso surge a partir da reforma da Previdência de 2017, né? Nós também temos a terceirização,
e aí não é por acaso, também surge uma reforma, né, que antes só poderia ser terceirizado as atividades meios e não as atividades fins, e hoje você pode terceirizar atividades fins, né? Então, por exemplo, uma instituição de ensino que antes poderia terceirizar seus serviços de limpeza, enfim, de segurança, né? A partir da nova lei da terceirização, ele pode terceirizar o trabalho, como já houve casos, né? O trabalho de professores, né? Enquanto uma atividade fim, né? Também, né, se estimula o trabalho informal, ou seja, aquele trabalho sem vínculo. E eu vou mostrar alguns dados de como isso tá crescendo, né? Trabalho informal, trabalho autônomo, né? Então, e aí há toda uma campanha em cima disso. E eu trouxe um exemplo, né, desta nova realidade, ou seja, quer ser seu próprio chefe, quer aproveitar a cidade e ganhar dinheiro trabalhando no horário que quiser, né? Isso é a propaganda para se cadastrar para trabalhar numa plataforma, né, de transporte, né? Então, veja bem, é toda uma busca, né, de envolvimento com essa ideia, né, de que você faz seu horário, que você não tem ninguém para te comandar e, portanto, isso, né, é bom, né? E tem também o crescimento da prestação de serviço, né, que é uma atividade que está vinculada à existência de um CNPJ, né, seja ou seja, uma pessoa jurídica também, né, tem sido estimulado, né? Muitos informais, inclusive, se criou, né, o microempreendedor individual para tentar algum tipo de formalização, né, de trabalhadores. Pode passar? Então, eu vou trazer agora na sequência alguns dados, né? A população brasileira, né, ultrapassa 210 milhões. Desses 210 milhões, 83 mil milhões são considerados ocupados. Desses 83 milhões de ocupados, não chega a 40 mil, ou seja, 39 milhões, melhor dizendo, são trabalhadores formais, segundo, né, as informações do RAIS-CAGED. Então, você vê que cada vez mais crescem essas modalidades de relação do trabalho mais precarizadas, né? Então, não é por acaso, pode passar, Janine, por favor, né? Que você vai ter, né, um número de cerca de 63 milhões de pessoas, né, recebendo auxílio emergencial. Ou seja, são trabalhadores, né, intermitentes que não estão ativos, né, prestadores de serviços autônomos, informais, ou seja, né, são pessoas que para se cadastrar, né, para aquele valor aprovado pelo Congresso, né, de R$ 600, né, tem que ter um rendimento individual inferior a 522 reais e, né, um rendimento familiar inferior a 3 salários mínimos, né, 3.135 mil. Ou seja, são pessoas que têm uma renda baixíssima, né, e que é uma evidência, né, dessa situação em relação à precarização destas relações de trabalho.
Pode passar, Janine, por favor. Então, o que nós notamos, né, é uma erosão desse trabalho contratado e regulamentado, ou seja, aquele trabalho, né, que garante férias, 13º, né, aposentadoria, né, e ao mesmo tempo que há essa erosão, há uma desregulamentação dos direitos sociais, ou seja, né, cada vez mais se restringe as chamadas políticas sociais, né? E aqui eu vi antes um comentário sobre a Previdência, e isso vai ter impacto sobre a Previdência. Qualquer estudo sobre a Previdência vai ver que quando há um crescimento da economia, há emprego formal, isso gera uma arrecadação da Previdência, e a Previdência ela deixa de ser deficitária. Agora, na medida em que amplia, reduz-se a contribuição, né, da Previdência, a formalidade, né, do emprego, isso vai ter impacto sobre direto sobre a Previdência, né, porque o nosso sistema de arrecadação é solidário, né? Então, há uma desregulamentação dos direitos sociais, né? E ao mesmo tempo em que você vê aí as entrevistas, né, com pessoas que trabalham em bicicleta, fazendo entrega, né, cuja expectativa é se tornar o dono de uma moto para fazer entrega, né? Essa captura da subjetividade, né, ela molda desejos, ela molda sonhos, ela naturaliza, né, a exploração e modifica, né, comportamentos. E isso tem baseado numa visão mítica, essa visão mítica de que se você se esforça, se você se empenha, ou seja, né, se você for um sujeito competente, você tem êxito, né? E essa visão, ela, na realidade, ela omite as condições desiguais existentes na sociedade, né? Então, na realidade, ela não é meritocrática. A meritocracia é quando há uma disputa entre sujeitos em condições sociais iguais. Quando a disputa se dá num terreno de desigualdade social, ela é injusta e não é mérito, né? Então, há todo um envolvimento com esta lógica, né, do capital. E há uma sobrecarga, então, das tarefas, né? Ou seja, as pessoas, pode passar, estão cada vez mais, né, ampliando a jornada de trabalho, trabalhando em vários locais, ou estendendo a jornada de trabalho, né, para poder melhorar a renda, né, e essa renda se destina ao consumo, por quê? Porque a nossa inserção social ela se dá via consumo. Se eu não tiver dinheiro para consumir, eu não tenho acesso, né, aos lugares, né? Então, essa é a realidade. Então, nós temos aí relações nesse contexto de trabalhos flexíveis e precarizadas, né, onde a gente é avaliado por resultados, né, e a gente sabe disso, né, ou seja, nós, professores, para termos promoção, nós temos que ter produção de artigos, participado de bancas, enfim, dado um número grande de aulas, enfim, né? Tudo isso é avaliado, né? E há uma intensificação e fragmentação do trabalho em tarefas, né? E essas tarefas podem ser feitas em qualquer lugar, né? Porque hoje você pode ampliar a supervisão e o monitoramento, você tem um chefe algoritmo, ele está aqui
gravando, fotografando, está mensurando os resultados em tempo real, ele sabe o meu deslocamento, né? Enfim, né? Eu costumo dizer que nós temos aí uma espécie de panóptico virtual, né? Ou seja, nós somos controlados e até vigiados, né? Sem saber quem nos vigia, quem nos controla e etc. Né? E esse trabalho exige uma intensificação no uso do conhecimento, ou seja, essas novas tecnologias, né? Elas requerem novos conhecimentos. Pode passar? Então, né, como eu falei, essas novas relações modificam a noção de espaço e tempo, ou seja, o planejamento, as mudanças, as coisas acontecem e as próprias mercadorias, tudo é a curto prazo, não é mais a longo prazo, né? As próprias relações de trabalho é a curto prazo, ou seja, você trabalhar em um lugar por muito tempo que antes era uma qualidade, agora parece que é um defeito, um problema, não é mais não é nada virtuoso. Isso provoca um déficit social, ou seja, né? Porque você não confia nas pessoas se as relações, né, por exemplo, de trabalho são de curto prazo. Se eu sei que eu poderei ser logo demitido porque vão contratar alguém que é mais barato, que já não preciso investir em qualificação e etc., né? Por que que eu vou, digamos assim, estar aqui, né? Confiando na empresa e, ao mesmo tempo, a empresa ela não confia, o capital não confia no seu trabalhador, né? Porque sabe que assim que surgir uma outra oportunidade, ele sai, né? E a capacitação já não é mais um bem durável, né? Então a gente está aí sempre fazendo, né, capacitações, se qualificando, né? E o que a gente nota é que há uma concentração de riqueza, né? Vocês sabem que 1% dos mais ricos do mundo tem uma riqueza equivalente aos outros 99% das pessoas. Então, numa sociedade dessas, em que, né, estas condições e relações de trabalho se precarizam, né, e vão se esgaçando relações de trabalho e garantia de direitos sociais, né, e ao mesmo tempo a sociedade nos cobra resultados, né, e nós nos cobramos resultados, o que nós percebemos? É um crescimento no adoecimento mental. Então, se nós formos para os dados da Previdência, há um crescimento dos transtornos mentais e comportamentais, ou seja, né, cresce a síndrome de burnout, né? Ou seja, este adoecimento, né? Além disso, né, também nós temos problemas de ordem ergonômicas, ou seja, né, o trabalhador ele tem que se adaptar, né, à máquina, ao equipamento e não a máquina ou o equipamento ao trabalhador. E para finalizar, vamos agora ao último, né, Janine, por favor. Então, o que eu quero dizer, né? Isso vai cada vez mais exigir um novo tipo de trabalhador, né? Um sujeito pressionado por resultados de curto prazo, né? E que
essa disputa no próprio mercado interno, ou seja, nas organizações, é cada vez maior, né? E isso incide sobre o senso de identidade, né, das pessoas enquanto trabalhador. E na medida em que não há esse senso de identidade dentro de uma ideologia neoliberal, ou seja, focada no ethos individualista, né, as saídas elas são saídas individuais e não coletivas, né? O que na realidade só contribui para a perda de direitos e o fortalecimento desse trabalho, né, sob a lógica do assalariamento, um trabalho alienado. Então, agora, isso é o que a gente verifica nesse momento, né? E isso não significa que não se possa transformar essa realidade.